Boa noite. Boa noite. O Brasil registra quase 4 mil mortos por Covid em 24 horas. Uma nova variante do coronavírus é identificada no interior de São Paulo. A Anvisa aprova por unanimidade o uso emergencial da vacina da Janssen. E não autoriza a importação do imunizante indiano Covaxin. A Câmara dos Deputados volta a discutir um projeto que autoriza a compra de vacinas pela iniciativa privada. Agora sem a necessidade de doação de todas as doses para o SUS. O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, anuncia os novos comandantes das Forças Armadas. E o governo volta a pagar o auxílio emergencial na terça-feira. O Jornal Nacional começa agora. A Anvisa aprovou hoje o uso emergencial da vacina contra a Covid da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, e negou a autorização de importação de outra vacina, a indiana Covaxin. Os técnicos da agência analisaram um dossiê de 28 mil páginas apresentado pela farmacêutica. A relatora, Meiruzi Freitas, concluiu pela eficácia e segurança da vacina da Janssen, que já foi aprovada na Europa e também em países como Estados Unidos e Canadá. Essa relatoria conclui que os especialistas da Anvisa avaliaram que a vacina atende às expectativas dessa agência quanto aos requisitos de qualidade, segurança e eficácia para a autorização dessa vacina no contexto do uso emergencial. A aprovação foi por unanimidade. Todo dia, os informes têm sido de pessoas sem leitos, isso é tortura, né? É sempre sopro de esperança quando uma vacina nova pode ser oferecida à população brasileira. Na prática, a Anvisa concluiu que a vacina da Janssen protege contra a forma grave da doença e é eficaz para prevenir a Covid em pacientes com mais de 18 anos. Com a aprovação do uso emergencial, essa vacina pode ser usada assim que chegar ao Brasil, desde que seja fabricada nas unidades que já receberam aval da agência. O Ministério da Saúde comprou 38 milhões de doses, que vão ser entregues apenas de outubro a dezembro. A vacina da Janssen é de dose única. Demonstrou 66,9% de eficácia para casos leves e moderados e 76,7% para casos graves, após 14 dias da aplicação. Agora, são 5 as vacinas aprovadas pela Anvisa. 3 para uso emergencial, Janssen, Coronavac e Covishield, e 2 têm registro definitivo, a da Pfizer e a AstraZeneca. Os diretores da Anvisa rejeitaram por unanimidade um outro pedido, o de importação emergencial feito pelo Ministério da Saúde da vacina Covaxin. Ontem, a agência negou o certificado de boas práticas para a farmacêutica indiana Bharat Biotech, que produz a vacina. A conclusão foi de que os documentos que faltam geram incerteza sobre a segurança e a eficácia da Covaxin. A Pfizer e a BioNTech anunciaram hoje que a vacina delas contra a Covid mostrou 100% de eficácia em jovens de 12 a 15 anos. 2.260 voluntários participaram do estudo. As empresas disseram que nas próximas semanas vão pedir o uso emergencial da vacina para essa faixa etária nos Estados Unidos e na Europa. O Butantan entregou mais 3 milhões e 400 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Só esta semana, o Instituto liberou um total de 8 milhões e 400 mil vacinas. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, comentou hoje sobre o ritmo de vacinação no Brasil. Arthur Lira falou após a primeira reunião do Comitê de Combate à Covid. Por que o Brasil distribuiu 34 milhões de doses de vacina e nós só temos 18 milhões de doses aplicadas? A nossa solicitação é que o Ministério da Saúde forme urgentemente um grupo ainda mais rígido de controle desses dados. Eu não acredito em hipótese alguma que tenha nenhum tipo de má vontade ou má fé nisso. Pelo contrário, é o atabalhoamento desta crise, desta pandemia ou da burocracia de informação por parte de governos estaduais e governos municipais
do retorno dessas vacinas que foram enviadas. Os números apurados pelo consórcio de veículos de imprensa não são exatamente esses, mas há uma diferença entre a quantidade de doses distribuídas aos estados e municípios e as doses já aplicadas nos braços dos brasileiros. Segundo o consórcio, até ontem, foram encaminhados para os estados quase 33 milhões de doses de vacinas. Pouco menos de 22 milhões foram efetivamente aplicados, incluindo nesse total a primeira e a segunda doses, uma diferença de 11 milhões. Isso acontece em parte porque entre sair da fábrica e chegar aos braços dos brasileiros leva algum tempo, e esse descompasso varia entre os estados. O presidente do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde diz que parte dessas doses ainda não aplicadas está em trânsito e outra parte está guardada para a segunda dose. Nós temos hoje 3.800.000 doses reservadas para a segunda dose, todas elas da vacina do Butantan. Nós recebemos essa semana 5 milhões de doses a partir do momento que chega no município sendo aplicadas na população. O presidente do Fórum de Governadores, Wellington Dias, do Piauí, disse que as doses ainda não aplicadas são também para a chamada reserva técnica. O Brasil é obrigado a reservar uma reserva técnica para um caso de falta de energia, uma situação de acidente, cerca de 600 mil doses em todo o país. As vacinas são aplicadas nos bairros da cidade, lá nas comunidades, nas tribos, nos povoados. Não pense que é fácil. Há diferenças entre os estados quando se compara o percentual de vacinados em relação às doses disponíveis. 11 estados aplicaram menos de 60% das doses que receberam e 5 estados usaram menos de 50%. São Paulo foi o estado que mais aplicou doses, 88%, seguido do Distrito Federal com pouco mais de 83%. Roraima e Acre são os estados que menos vacinas aplicaram, menos da metade das doses que receberam. Parte dessas diferenças, dizem os especialistas, é explicada pelo cadastro mais completo que a vacinação contra a Covid exige. Eles afirmam que preencher à mão ou transmitir pela internet muda a velocidade com que os dados saem dos postos de vacinação e chegam às secretarias e ao Ministério da Saúde. E que o governo federal não colocou em funcionamento um cadastro nacional que pudesse ser acessado por todos. Você tem que colocar todos os dados pessoais da pessoa, nome, endereço, que dose que ela está recebendo, de que laboratório. Isso imprime uma logística muito mais complexa, porque tem locais que você nem tem computadores aonde você faz a vacinação. É preciso que o Ministério da Saúde realmente organize esse processo de cadastramento. Em São Paulo, por exemplo, quem vai se vacinar tem a opção de fazer um pré-cadastro na internet. Os dados já ficam disponíveis para serem enviados. Em outros locais, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, a instabilidade da internet é um problema a mais. São muitas distâncias e dificuldades pelos caminhos. Em Roraima, por exemplo, o problema é chegar às aldeias indígenas. No Acre, o acesso é difícil nas comunidades rurais e ribeirinhas. Mas os especialistas são unânimes em dizer que a insegurança com relação à chegada das doses é o problema mais grave a ser enfrentado, junto com a falta de orientação clara sobre organização e grupos prioritários. Eu acho que o grande problema dessa fase que nós estamos vivendo é a falta de transparência. Quando nós vamos ter vacina chegando da Fiocruz? Quando nós vamos ter vacina chegando do Butantan? Qual é o volume de vacinas? Quando que esse volume de vacina, mês a mês, está previsto ser distribuído? O que mais é importante nesse momento é que a vacina chegue à ponta, para que a gente não precise segurar a segunda dose, segurar doses pensando que pode ou não ter para vacinar e completar o calendário daquele paciente, para que a gente possa chegar à dose, ser aplicada e aí a gente vira isso uma rotina. Então, o que mais interessa nesse momento é a vacina na ponta. O Ministério da Saúde afirmou que a distribuição de vacinas depende da entrega dos fabricantes e que os gestores locais devem notificar as doses aplicadas preferencialmente no mesmo dia ou em no máximo 48 horas em caso de falta de internet.
Depois da primeira reunião do Comitê Nacional para Enfrentamento da Pandemia, o Congresso voltou a discutir a lei que permite a compra de vacinas pela iniciativa privada. A reunião no Palácio do Planalto foi fechada, durou quase 2 horas. Depois, houve apenas pronunciamentos, sem a presença do presidente Jair Bolsonaro. Uma lei que entrou em vigor este mês permite que empresas privadas comprem vacinas desde que doem tudo para o SUS, enquanto a imunização dos grupos prioritários não estiver concluída. Depois disso, as empresas podem usar metade do estoque adquirido. A outra metade fica para o SUS. No comitê, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu afrouxar essa lei para que a iniciativa privada possa usar imediatamente as doses que comprar. E teve o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Não há conflito de interesse. O Ministério já tem contratualizados mais de 500 milhões de doses. A iniciativa privada talvez nesse momento possa ter uma agilidade por outros caminhos que possam trazer outras vacinas para o Brasil. E qualquer brasileiro vacinado é um a menos na estatística que pode correr risco de contrair o novo vírus. Nós temos que alargar, que avançar no sentido de dar maior cobertura, ajudar as políticas públicas, fortalecendo o SUS, mas essencialmente nós estamos num momento de guerra. E na guerra vale tudo para salvar vidas. Na semana passada, empresários ligados a Bolsonaro defenderam proposta semelhante em reuniões com Lira, Pacheco e os ministros da Saúde e da Economia. E hoje mesmo foi pedida a urgência urgentíssima para o projeto, o que permite a votação direta no plenário da Câmara. O relatório da deputada Celina Leão, do Progressistas, prevê que empresas privadas poderão adquirir vacinas contra a Covid sem fazer o repasse integral para o SUS até que todos os grupos prioritários sejam vacinados, o que é previsto hoje em lei. O texto diz que a aquisição pelas empresas seria para aplicação gratuita e exclusiva nos seus empregados e outros trabalhadores que lhe prestem serviços e que elas devem optar por doar ao SUS a mesma quantia usada nos empregados ou imunizar gratuitamente os familiares de primeiro grau dos empregados e demais trabalhadores. Em entrevista à Globo News, o presidente da Associação das Clínicas Privadas, Geraldo Barbosa, disse que não querem concorrer com o governo e que o papel das clínicas é ofertar vacinas a quem pode pagar. Se o mercado privado pode usar seu capital para fazer com que a vacina chegue mais rapidamente a cada brasileiro, porque cada brasileiro nesse momento importa, já que se você for olhar que essas novas variantes, todo mundo está em risco, eu acho que essa discussão de que a vacina chegue através do mercado público ou do mercado privado é uma questão de privilégio, eu acho que não é mais questão de privilégio. Se uma pessoa que pode pagar a vacina, a gente vai deixar essa vacina disponível para quem não pode pagar. Eu acho que agora é hora da gente, 1 mais 1 vai ser 2. Não é um tirar a oportunidade de um, é somar esforços. O Jornal Nacional perguntou aos laboratórios Pfizer, AstraZeneca e Janssen, ao Instituto Butantan e à Fiocruz, se haveria disponibilidade para negociar com empresas privadas a venda de doses de vacinas. Todos afirmaram que só venderão sua produção para governos federais, seja o do Brasil ou de outros países. Ela não deve ser exequível porque os laboratórios farmacêuticos têm contrato já com os governos federais nos diversos países e eles não estão conseguindo atender a demanda. Quanto mais fazer uma demanda extra para situações específicas privadas. O Conselho Nacional de Saúde classifica a mudança na lei como um fura-fila oficial ou camarote VIP da vacina no país. O infectologista Júlio Croda também avalia que a proposta do Congresso é ruim. Isso tem um efeito muito ruim, porque cria castas diferentes. Quem tem poder aquisitivo, quem está ligado a alguma empresa vai ter acesso, não necessariamente vai ser o paciente que mais precisa, que tem maior risco para a hospitalização.
Então, você introduz um fator econômico que difere os brasileiros, e isso não é bom para o Programa Nacional de Imunização. E o Alan Severiano nos traz agora os dados sobre a pandemia e a vacinação atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Alan. É isso, Fachel. Boa noite para você, para a Mariana. Boa noite a todos. E nós começamos hoje pela vacinação. Nas últimas 24 horas, 683.788 pessoas receberam a primeira dose aqui no Brasil. O total de vacinados com a primeira dose chegou a 17.620.872, o que corresponde a 8,32% da população brasileira. 5.091.611 pessoas receberam a segunda dose, ou 2,4% da população. Hoje, 26 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Em azul escuro, os estados com maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Até agora, os 5 estados que mais aplicaram a primeira dose em relação à população foram pela ordem Mato Grosso do Sul, Bahia, Amazonas e empatados, Distrito Federal e São Paulo. Agora, os números da pandemia. De ontem para hoje foram registradas 3.950 mortes por Covid. Infelizmente, mais um recorde. São quase 4.000 mortes em um único dia. O Brasil passou assim de 320 mil óbitos. São 321.886. Março termina hoje como o mês mais mortal da pandemia. Foram 66.868 mortes em março, mais do que o dobro do segundo mês com mais mortes, julho do ano passado. Nas últimas 24 horas, 89.200 novos casos foram confirmados, elevando o total para 12.753.258. A média de casos está em 75.154 novos casos por dia, 5% a mais do que 14 dias atrás. A alta de casos está desacelerando, felizmente. Já a média de mortes bateu recorde pelo 6º dia seguido. O Brasil tem média de 2.971 mortes por dia, crescimento de 42% em 2 semanas. São 70 dias seguidos com média acima de 1.000 mortes por dia. No mapa, a situação agora pelo país. 16 estados do Distrito Federal aparecem em vermelho, com alta na média de mortes. Maiores aumentos no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Em amarelo, 8 estados com estabilidade. E em azul, com queda na média de mortes, 2 estados, Amazonas e Acre. Em g1.com.br/coronavírus você encontra outros dados da pandemia no seu estado e mais informações sobre a vacinação. Fachel, Mariana. Obrigado, Alan. Boa noite. Boa noite, Alan. O governo de São Paulo confirmou hoje ter detectado no interior do estado um caso de uma variante do coronavírus que se assemelha à da África do Sul. Nos laboratórios do Butantan, os cientistas analisam o material genético do coronavírus. As 3 variantes que mais preocupam o mundo são a do Reino Unido, a brasileira chamada de P1 e identificada primeiro em Manaus, e a da África do Sul. Em São Paulo, no momento, a P1 é a que domina, mas hoje os pesquisadores informaram que foi identificada em Sorocaba, a 100 quilômetros de São Paulo, uma variante geneticamente igual à da África do Sul. Ela contaminou uma mulher de 34 anos que não viajou nem teve contato com ninguém que viajou e está se recuperando bem da Covid. Não há informação de que as variantes provoquem sintomas mais graves, mas elas são mais contagiosas e estão aparecendo rapidamente. Eu acho que o ponto positivo do que a gente vem vislumbrando é anteceder os fatos, é trazer, através da ciência, qual é a próxima busca, qual é o próximo estudo para que a gente consiga antecipar o mais rápido possível as necessidades em relação às vacinas. Depois da descoberta da variante, os próximos passos são tentar descobrir de onde ela veio, como chegou a Sorocaba, se mais pessoas estão infectadas e acompanhar a evolução clínica dos pacientes. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, diz que ainda não se sabe se a variante é a da África do Sul ou uma nova, surgida a partir de mutações da P1. O Brasil, nesse momento, é considerado um celeiro de variantes. Se nós não conseguirmos controlar a transmissão viral, o aparecimento de variantes acontecerá cada vez mais frequentemente. Está presa a enfermeira falsa que participou de uma sessão clandestina de vacinação numa garagem de ônibus em Belo Horizonte. Cláudia Pinheiro pode responder por falsificar, corromper ou adulterar produto destinado a fins medicinais.
A Polícia Federal ainda vai analisar a situação de quem recebeu as doses. Nós não tivemos retorno da defesa de Cláudia Pinheiro. Na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou um terceiro lockdown nacional de 1 mês a partir de sábado. Uma nova onda de casos de Covid está sobrecarregando os hospitais, o comércio não essencial e as escolas vão fechar novamente e o toque de recolher noturno, implementado no fim do ano passado, vai continuar em vigor. Veja a seguir, o ministro da Defesa, Braga Neto, anuncia os novos comandantes das Forças Armadas. O presidente Jair Bolsonaro escolheu hoje os novos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, respeitando critérios de hierarquia e antiguidade. Desde a redemocratização, foi a primeira vez que os 3 comandantes foram demitidos ao mesmo tempo, fora do período de troca de governos. Uma demissão que veio após a cúpula do governo tomar conhecimento de que os 3 comandantes colocariam seus cargos à disposição em reação à demissão do ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Como de praxe, Jair Bolsonaro recebeu do alto comando do Exército, Marinha e Aeronáutica uma lista com os nomes de mais alta patente e antiguidade de cada uma das forças. Ele respeitou a tradição e escolheu nomes da lista. A Marinha será comandada pelo almirante de esquadra Almir Garnier Santos. Ele tem mestrado em pesquisa operacional e análise de sistemas. Comandou o 2º Distrito Naval e era o secretário-geral do Ministério da Defesa. O novo comandante da Aeronáutica é o tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior. Ele era o comandante-geral de apoio da Aeronáutica. Antes foi chefe de operações conjuntas do Estado-Maior das Forças Armadas do Ministério da Defesa. O Exército ficará sob o comando do general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Ele foi chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste, chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia e comandante militar do Norte. Comandava o Departamento Geral de Pessoal do Exército. Nenhum dos novos comandantes entrou nas Forças Armadas antes de Braga Neto, que é general. Mas a exigência da hierarquia militar é que não haja na tropa nenhum militar mais antigo que o comandante da força. Por isso, 4 generais que entraram antes de Paulo Sérgio vão para a reserva. 2 deles já tinham a aposentadoria programada antes mesmo da troca. Em uma entrevista no domingo ao jornal Correio Brasiliense, o general defendeu medidas de isolamento social, em linha com o que recomendam autoridades de saúde do mundo todo e na contramão do que costuma defender o presidente Bolsonaro. Disse que trabalhou pela adoção nos quartéis de medidas de afastamento social, uso de máscara e de álcool em gel no combate à Covid. Afirmou que todas as medidas sanitárias, diretrizes emanadas pela OMS, corroboradas pelas nossas diretorias de saúde, são rigorosamente cumpridas em nossos quartéis. A apresentação dos comandantes foi rápida, nenhum deles falou, apenas Braga Neto fez um curto discurso. O primeiro como ministro da Defesa. Braga Neto disse que o principal desafio do país neste momento é o combate à Covid e destacou o papel das Forças Armadas na ajuda ao enfrentamento da pandemia. O novo ministro da Defesa defendeu a democracia e a liberdade. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira se mantêm fiéis às suas missões constitucionais de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas. Neste dia histórico, reforço que o maior patrimônio de uma nação é a garantia da democracia e a liberdade do seu povo. Líderes da oposição e da minoria no Congresso entraram hoje com um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eles apontam irregularidades na troca de comando na cúpula militar e na demissão do ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Os parlamentares alegam que Bolsonaro tenta se apropriar indevidamente das Forças Armadas com ameaça evidente à democracia. Mais de 60 pedidos de impeachment aguardam uma decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira. O Palácio do Planalto não quis se manifestar. O relator do orçamento, Márcio Bittar, do MDB do Acre, informou ao presidente Bolsonaro que logo após a sanção do texto, vai cancelar 10 bilhões de reais em emendas parlamentares. Na votação essa semana, Bittar tinha transferido mais de 26 bilhões de reais em despesas obrigatórias
para obras de interesse dos parlamentares. A equipe econômica avalia que, mesmo com a proposta de hoje do relator, o orçamento continua impossível de se cumprir. A seguir, os números do desemprego no Brasil. E a volta do auxílio emergencial. O IBGE divulgou hoje que o Brasil tem 14 milhões e 300 mil desempregados. O diploma da Faculdade de História veio com sacrifício há 3 anos. Já o sonho de trabalhar na profissão nunca aconteceu. Vitor só conseguiu emprego com carteira assinada como garçom, mas desde fevereiro está desempregado. Nesse momento no Brasil deve estar bem difícil de arranjar emprego para qualquer uma área, qualquer pessoa. Mesmo com curso, alguma coisa, é bem difícil arranjar emprego. Vitor não está passando por essa dificuldade sozinho. O IBGE mostrou hoje que tem um número enorme de brasileiros que procuram emprego e nada. Entre novembro do ano passado e janeiro deste ano, eram mais de 14 milhões de pessoas. A situação praticamente não mudou se comparada a como estávamos nos 3 meses anteriores. Mas se a comparação for com o mesmo trimestre do ano anterior, são quase 2,5 milhões a mais de desempregados do que naquela época, o que mostra o estrago da pandemia no mercado de trabalho. O número de desalentados, que é como o IBGE chama quem desistiu de procurar trabalho, também continua no mesmo nível, quase 6 milhões de pessoas. Apesar do desemprego ainda alto, a pesquisa mostra que muitas pessoas conseguiram voltar a trabalhar nesse período. Mas a grande maioria teve que se virar. De cada 10 brasileiros que encontraram uma ocupação, 8 estão na informalidade. 826 mil pessoas passaram a trabalhar por conta própria. No setor privado, dos 362 mil admitidos, apenas 23 mil tinham carteira assinada. E dos 212 mil novos trabalhadores domésticos, 177 mil são informais. É melhor para os trabalhadores que tenham algum emprego, porém, o fato desse emprego ser informal faz com que esses trabalhadores, em geral, estejam aí conseguindo postos de trabalho com renda mais baixa e com menor proteção, caso, novamente, a gente volte a ter dificuldades. Quando ele perde o emprego, ele não tem direito a nada. Esses são alguns dos fatores que fazem a gente olhar para esse crescimento do emprego pela via informal como um copo meio vazio e não como um copo meio cheio. Vitor ainda quer um emprego em que possa usar o diploma e está correndo atrás. Vou continuar tentando, né? A esperança não pode morrer. Tem que ficar procurando até a hora que conseguir. E o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial começa na próxima terça-feira. Foram 3 meses de espera. Os pagamentos começam no dia 6 de abril para quem já está cadastrado no aplicativo da Caixa ou no Cadastro Único. O novo auxílio vai ter 4 parcelas de R$ 250, valor mais baixo que as do ano passado. Quem mora sozinho vai receber R$ 150. Mães que são chefes de família vão receber R$ 375. A ajuda vai chegar a um número menor de beneficiários. Na primeira rodada, 68 milhões de pessoas receberam. Desta vez, 46 milhões vão ter direito ao auxílio. As regras mudaram. Por exemplo, uma só pessoa por família poderá receber, e não mais 2, como foi na rodada do ano passado. Os pagamentos vão seguir o mês de aniversário. Quem nasceu em janeiro vai receber o auxílio no dia 6 de abril. E assim sucessivamente até 30 de abril, para os nascidos no mês de dezembro. E o dinheiro vai ser depositado nas contas digitais da Caixa. Para quem já recebe Bolsa Família, os pagamentos seguem o calendário do programa entre os dias 16 e 30 de abril. Os saques em dinheiro serão liberados no dia 4 de maio e também seguem a data de aniversário até 4 de junho, para quem nasceu em dezembro. O presidente da Caixa afirmou que o prazo maior para as pessoas sacarem o auxílio foi pensado para evitar aglomeração nas agências. Semanas de intervalo, as pessoas acabam consumindo via pagamento de contas, via compras na internet, pagamentos de boletos. Então, elas acabam nem indo às agências, um volume sensível. E nós percebemos isso ao longo de 2020.
Na cerimônia em que anunciou o calendário da nova rodada do auxílio emergencial, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas de isolamento social, na contramão do que afirmam autoridades de saúde do Brasil e do mundo inteiro, e o seu próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Bolsonaro comparou erroneamente as medidas restritivas adotadas por governadores com o estado de sítio. Ao comentar o novo auxílio emergencial, admitiu que o valor das parcelas não é o ideal. O auxílio emergencial é um alento. É pouco, inclusive, reconheço, mas é o que a nação pode dispensar à sua população. O governo não vai aceitar novos pedidos. A análise de quem tem direito ao auxílio foi feita automaticamente. A partir de sexta-feira, dia 2 de abril, será possível consultar no site da Dataprev quem será beneficiado neste ano. O Jornal Nacional termina aqui. A todos que já choraram por amigos e parentes, o nosso respeito solidário.